Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o tema não se importe tanto com o que as pessoas falam sobre os seus pensamentos e as suas palavras. Principalmente se você fala a Bíblia, se você declara a palavra, se você se baseia, se você se move, se você avança conforme a palavra de Deus te orienta. Se você está baseado numa promessa da palavra, não se importe com o que as pessoas pensam das suas palavras e dos seus pensamentos. Elas vão pensar, elas vão se importar, elas vão falar, elas vão fofocar, mas você precisa de uma só certeza. Eu estou me baseando na palavra. A palavra declara aquilo que eu declaro. A palavra profetiza aquilo que eu profetizo. A palavra impulsiona a mesma coisa que eu impulsiono. Então, eu estou garantido. Eu estou garantido. Então, não se importe muito com o que as pessoas pensam diante daquilo que você fala e pensa, principalmente quando você está baseado na palavra. E a gente vai falar sobre Gálatas no capítulo 1, do versículo 1 ao 10. O texto vai dizer assim: Eu, Paulo, companheiro da fé, envio saudações à igreja da Galácia. Minha autoridade eu escrevo a vocês, e ela não vem de hierarquia humana, não. Ela vem diretamente de Deus, o Messias. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente em nome de quem ele falava e diante de quem ele falava. O texto continua dizendo: Fui convocado por Deus, quero saudá-los com belas palavras de graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus Cristo nos resgatou do mundo maligno em que vivemos hoje, quando nos ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Ele também sabe que ele serve a um Deus que se sacrificou por ele. Ele lembra disso. Além de saber, ele lembra disso. Coisa que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado. A gratidão. Por quê? Porque a gente se esquece. A gente se esquece quem nos garante, quem nos provê, quem nos impulsiona, quem nos dá força, vigor, saúde, entendimento. Muitas vezes a gente se esquece e a gente deixa de ser grato não porque a gente é uma pessoa ruim, mas a gente deixa de ser grato porque a gente se esquece. Então é importante que a gente faça como o apóstolo Paulo e a gente se lembre. O texto vai continuar. A vontade de Deus é que experimentemos um resgate e glória a Deus para sempre. E aí eu entro mais ou menos no texto que a gente vai falar aqui, no versículo 6, quando ele diz: Eu não posso acreditar no que eu ouvi. O apóstolo Paulo está indignado. Então, eu queria que você concentrasse a sua atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele se apresenta, ele diz em quem ele crê, sobre que autoridade ele trabalha, sobre que autoridade ele fala, ele profetiza, ele declara, mas quando ele termina esse primeiro momento, ele já expressa a sua indignação para os moradores daquela cidade, para aquela comunidade de fé. Ele diz: eu não acredito no que eu ouvi. Como podem ser tão inconsistentes? Cara, inconsistência, para pensar se a inconsistência não é um mal da nossa geração hoje. A geração fast food, que se não tiver resultado rápido, entrega rápida, troca. Se não tiver resultado rápido, entrega rápida, muda. Muda de mulher, muda de empresa, muda de igreja, muda de curso, muda de faculdade, muda. Já parou a pensar o quão inconsistente as pessoas do século XXI são? E o apóstolo Paulo não está falando isso no nosso tempo, não. Ele está falando isso há muitos anos atrás. E ele diz: como vocês podem ser tão inconsistentes? Como a inconstância pode fazer parte da vida de vocês com tanta naturalidade? Como resolvem abraçar outra mensagem? Como você muito bem sabe, se você não sabe, eu vou te explicar agora. O apóstolo Paulo, ele escreve aquela cidade, ele escreve aquele povo da Galácia, porque outros mensageiros estão chegando lá com mensagens muito complicadas, exigindo
circuncisão daquele povo, exigindo leis mosaicas daquele povo. E como o povo da Galácia era um povo meio místico, tratavam com situações gregas, tratavam também com situações culturais da sua própria, do seu próprio povo, da sua própria cultura. Era um povo meio misto, eles misturavam crenças, misturavam língua, misturavam um montão de coisa. E para eles não foi um problema muito grande que outra pessoa chegasse com uma nova mensagem. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: como vocês recebem essa mensagem desses novos mensageiros? E ele vai continuar, ele vai dizer assim: vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. Vocês estão traindo Cristo. Vocês estão abandonando a graça. Vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem. Será que parece com alguma coisa que a gente ouve ou vê no tempo de hoje? A gente vê e escuta algumas coisas que parece que a gente está escutando outra mensagem, cara. Não é a mensagem de Cristo. E realmente não é. Há pouco tempo atrás a gente viu e ouviu heresia. A gente vê e ouve muitas heresias, né? Mas há pouco tempo atrás a gente viu e ouviu uma heresia de um grande pastor, uma grande referência, falando que o casamento é completo, o homem só é completo quando ele é casado. Porque nem a presença de Deus deu conta de dar completude ao homem. Somente o casamento. Rapaz, quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, falei, cara, é isso que essa galera quer ouvir. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a gente vê do Gênesis ao Apocalipse. A gente vê o Cristo suficiente. A gente vê a graça irresistível. A gente vê Deus sendo suficiente. Deus tanto sabe da sua suficiência que quando permitiu que o homem trabalhasse, que o homem se relacionasse, Adão e Eva, aqui eu estou falando do Éden, ele só vinha num pedaço do dia. Era na viração do dia que Deus tinha relacionamento com o homem. Porque Deus sabia que se ele permanecesse no jardim, o homem não trabalharia, o homem não se relacionaria com a sua mulher, o homem não teria o seu momento de lazer, de descanso, de contemplação, ele não teria, porque Deus é irresistível e ele sabe disso. E por isso, no Éden, Deus só se apresenta para Adão na viração do dia, porque ele sabe que se ele ficar lá o dia inteiro, Adão não faria mais nada. Até hoje, o pato não seria chamado de pato, porque ele não teria nome. Então, assim, a gente escuta cada aberração, e essas aberrações, elas surgem porque mensageiros, às vezes, até renomados, homens de Deus, com histórico, com bagagem, que eu não digo que não são, assim, não são pessoas ruins, são homens de Deus, mas que por causa da sede, do afã de falar o que os ricos querem ouvir, falar o que as grandes personalidades querem ouvir, falar o que as pessoas, donos e donas de rede de televisão querem ouvir, essas pessoas, elas estão pregando outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que salva, cura, liberta e dá dons aos homens. É o evangelho do comodismo, o evangelho da facilidade, o evangelho do eu quero que todos estejam aqui pertinho. Todos tenham a oportunidade. A gente não pode esquecer que na mesma Bíblia que esses hereses usam para falar o que os ricos e abastados e famosos querem ouvir, nessa mesma Bíblia, a Bíblia diz para mim e para você que Deus observou, ele olhou para o jovem rico e o amou. Esse é um dos textos mais poderosos para falar sobre o relacionamento de Deus com os seres humanos. Comigo e com você. A Bíblia diz que o jovem rico foi amado por Jesus. Ele olhou para o jovem rico e o amou. Mas essa mesma Bíblia diz que quando Deus colocou a condição para o jovem rico não o aceitou.
ele se entristeceu e ele se retirou triste. Não é que ele estava triste porque ele realmente queria. Assim como existem muitos homossexuais, muitas pessoas que roubam, que mentem, elas realmente querem Deus, elas querem viver na comunhão. Muitas pessoas que estão completamente fora da realidade da palavra de Deus, elas querem a Deus, elas querem viver na comunidade de fé, elas querem. Só que quando a verdadeira palavra de Deus é pregada para elas, elas fogem. Elas se retiram tristes, sabe por quê? Porque elas não aceitam a condição de Cristo, assim como o jovem rico não aceitou. Só que o final da história é que precisa ser, ele continua sendo necessário. A Bíblia não fala que Jesus mudou as condições, que Jesus chamou o jovem rico de novo e diz assim, não, vem aqui, vamos tentar. Não tem tentar. Não tem mudar a condicional. O problema não era a riqueza, o problema não é que nunca vai ser. Zaqueu era um homem rico e Jesus não exigiu a mesma coisa de Zaqueu, porque a riqueza não prendia Zaqueu. Zaqueu era preso por outras coisas. Zaqueu era preso pela imagem. Zaqueu era preso pela sua posição, não era pela riqueza. Ele já chegou dizendo, eu vou cumprir a lei, vou restituir, como a lei manda, tantas vezes mais as pessoas que eu defraudei. Ele conhecia. O problema de Zaqueu não era a riqueza, o problema de Zaqueu era a imagem. Ele foi encontrar com Jesus na calada da noite, porque ele não queria ser visto com Jesus. Então, Jesus diz, eu vou ficar na tua casa, eu vou pisar o pé lá, todos vão ver que eu estou na sua casa. Se Zaqueu não aceitasse a proposta de Cristo, aí sim Zaqueu teria um problema com a fé e com o seu desejo de se aproximar da fé de Cristo e da salvação, mas ele aceitou. Diferente do jovem rico, que quando Jesus tocou na ferida dele, ele se retirou triste. Muitos homens e mulheres que pisam nas nossas comunidades não se retiram tristes das nossas comunidades porque nós não estamos batendo na mesma tecla que Cristo bateu. Nós não estamos tocando nos mesmos assuntos que a palavra tocou. A gente está aqui, bajulando essas pessoas para que elas permaneçam ali na comunidade. São pessoas perdidas dentro da igreja, achando que estão salvas, mas não estão. Porque não foram confrontadas na sua essência, ou é Cristo ou é nada. Essa é a realidade. Você pode não gostar, você pode parar esse vídeo agora, você pode fazer o que você quiser, mas a realidade é essa. Essa semana está rolando um vídeo aí bem viral, de um pastor também que eu admiro muito, falando sobre uma mulher que se tornou um homem e procurou ele, e quis se batizar, e ele usou o texto totalmente fora de contexto do eunuco lá, do livro de Atos, e usou até o nome de Filipe muito indevidamente, e aí ele diz, não, nada te impede, pelo amor de Deus, tudo te impede, tudo naquele cenário impedia. Aí, ok, a história termina muito legal, a mulher que era homem vira mulher de novo depois do batismo e aparece na igreja, e aí é uma comoção de maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas a pergunta é, por que não virou mulher antes do batismo? Jesus nunca aceitaria um negócio desse. A palavra de Deus não nos dá parâmetro para isso. É muito bonito, gera muito like, muita curtida, mas a palavra de Deus não está nem aí para isso. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer que a porta estreita é menor que a porta larga. Então, matematicamente, vai mais gente para o inferno do que para o céu. Que de 4 sementes lançadas, somente uma vingou. Então, aparentemente, 50% vai para o ralo já de imediato, 25% até parece que vai dar certo ali, mas
é sufocado pelas adversidades da vida. A vida vai sufocando a fé. Quando a política aperta, quando a necessidade financeira aperta, quando a necessidade social aperta, quando a aparência é tocada, quando essas coisas acontecem, 25%, ó, mete o pé, rala. E só sobra 25% que bate sol, bate chuva, aperta, as necessidades da vida batem, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, tudo bate, a pessoa é furada, é chicoteada, ela peca ali, mas ela levanta, e ela vai caminhando até receber a coroa. A Bíblia vai dizer que somente 25%. Então, assim, porta estreita, 25%. Então, basicamente, a Bíblia não nos está dando muita ênfase de que a coisa é no atacado, não. Ok? Assim, a Bíblia não nos dá referência para isso. E eu queria muito que você entendesse isso. E não é uma mensagem pessimista, porque não depende de você e não depende de mim, graças a Deus por isso. Porque não depende da gente, só depende da graça de Deus. A única coisa que a gente precisa fazer é perseverar até o fim. Você pode cair, levantar 500 milhões de vezes. Mas isso não é falta de perseverança, é só a sua humanidade. E você vai sofrer todos os malefícios, todos os ônus da sua queda, você vai sofrer aqui, você pode ter certeza absoluta. Que se você pecar, o resultado do seu pecado, o resultado da sua semente, ele vai chegar, não tem para onde fugir. Você vai viver essas realidades aqui, mas isso nada tem a ver com o céu, porque o céu não depende de nós, só depende de Deus. E não é por obras para que eu e você, a gente não se glorie, ok? Então eu estou muito feliz e tranquilo com o que eu estou falando aqui agora. Mas o texto vai continuar e ele diz assim: vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes, é outra mensagem completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir, se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que essa pessoa possua, pregar outra palavra diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. E o versículo 10, para a gente finalizar. Vocês acham de verdade que eu falo para manipular alguém? Pergunta o apóstolo Paulo. Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo. Saibam que a mensagem que transmiti a você não é mero discurso motivacional. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu não a recebi de nenhuma outra tradição e nem aprendi em nenhuma escola. Eu recebi diretamente de Deus, diretamente de Cristo. Nós precisamos ser como os bereanos. A gente precisa, eu sei que a ignorância e a imaturidade eu sempre falo essa palavra, e o amadorismo estão tomando conta da igreja. Eu sei disso. Só que nós não podemos aceitar isso assim, na maior naturalidade. Eu não posso ser amador naquilo que eu faço para Deus. Se eu faço, eu tenho que fazer com excelência. Diz a palavra. Se eu faço, eu não tenho que ficar procurando ou com mimimi, ou com... Não, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, me dedicando, me voluntariando, porque é para Ele, é para o meu Rei Eterno, é para o meu guia, é para o meu amigo, é para o meu Salvador, é para o meu Senhor, é para Ele. É para Ele que daqui a pouco vai fazer com que tudo isso aqui,
não vale de nada. Então eu quero trazer você a essa realidade que o apóstolo Paulo diz assim, cara, eu não estou querendo manipular ninguém, não. Eu não estou querendo nem impressionar. Porque se eu quisesse palanque, se eu quisesse popularidade, eu não seria um escravo da vocação, um escravo da graça, um escravo do cuidado, um escravo da vontade de Deus. Então, nesse vídeo eu quero dizer para você, se você está baseado na palavra, por mais que sua igreja seja grande, pequena, seu ministério aparentemente tem uma relevância grande ou pequena, se você está baseado na palavra, continue, somente continue. Uma coisa que você precisa saber é que você vai tomar pedrada se o seu ministério for grande ou se ele for pequeno. Porque se trata de Cristo, e Cristo ele foi chicoteado, ele foi cuspido, e você vai ser também. Seja com um ministério grande ou pequeno, ou com um nível de relevância alto ou pequeno, eu não quero aqui ficar tratando de dimensões, porque no reino de Deus, uma alma, quem ganhou o Billy Graham é o ganhador de todas as almas que o Billy Graham ganhou. Então, assim, a única coisa que você não pode fazer é parar. Continua servindo ao Senhor, continua pregando o Evangelho, continua ministrando a palavra, continua, só não para. Tenta não pensar em relevância, em número, só continua obedecendo ao que Deus está te falando. Não se você está baseado em um princípio da palavra, e se você está baseado no que Deus está te falando na palavra, não pare. Não pare, continue, porque Ele é a nossa recompensa. Amém ou não amém? Eu sou Rafael Rocha, pastor da Celebration no Rio de Janeiro, especificamente do campus da Universitária ali na UFRJ, e estou dizendo aqui para você, não pare. Espero você lá na nossa comunidade, se você tem uma igreja evangélica próximo da sua Bíblia, não próximo da sua casa, frequente essa igreja e